A voz na sua cabeça que tanto te critica, ela não é sua. Ela é um eco de todas as pessoas que fizeram você se sentir insuficiente. Só que você internalizou tanto essa voz que você acaba acreditando que ela é sua mesmo. Só que você pode silenciá-la. Oi, esse é o Ressignificando Afetos, um espaço para a gente falar sobre emoções, relações e tudo aquilo que nos aperta o peito. E eu sou Vanessa Lacerda e eu descobri que eu tenho vozes internalizadas na minha cabeça. Eu vou te contar o que é isso. Eu tenho uma voz dentro de mim que ela não parece querer me ajudar. Essa voz, ela me corrige o tempo inteiro. Ela me faz acreditar que nada tá bom o suficiente. E ainda por cima, fica jogando os erros que eu cometi no passado, lá atrás, na minha cara o tempo inteiro, dizendo pra mim que eu nunca vou conseguir acertar. Essa voz também, às vezes, me pune, me critica, me coloca de castigo. Ela me coloca num lugar de insuficiência e me faz acreditar que tudo que eu penso sobre mim é verdade. É uma voz escrota que só vê defeito e nunca vê qualidade. E talvez você também tenha essa voz aí dentro de você. Conversa comigo, você também tem uma voz que vive falando coisas no seu ouvido, como se fossem as verdades mais absolutas da face da Terra, mas a gente sabe lá no fundo que ela não tá tão certa assim. Só que essa voz, ela também é aquela que nunca nos permite descansar. Ela também transforma o nosso erro em culpa. Não sou uma boa filha, nunca serei uma boa profissional, sou uma mãe insuficiente, sou uma pessoa que não merece ter amigos, eu sou alguém cuja vida não é interessante, não sou uma boa parceira, as pessoas que se relacionaram comigo sempre disseram que está faltando alguma coisa, que eu poderia melhorar mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa voz, ela não é sua. Na verdade, não é uma voz nossa. A gente aprendeu a lidar com essa voz como se ela fosse a coisa mais verdadeira da vida, quando, na verdade, é uma voz que foi aprendida durante toda a nossa infância até hoje na vida adulta. Sabe essas conversas julgadoras, críticas, demandantes, exigentes que você tem com você mesma, vozes punitivas às vezes, né, que te coloca de castigo quando você não faz algo errado? Ela não nasceu com você. Dentro da terapia do esquema, a gente chama isso de vozes internalizadas. Ah, Vanessa, o que são vozes internalizadas? É um modo que a gente adquire, né? Modos são como se fosse a nossa personalidade, né? Como se fosse um combo ali do BK, que é uma coisa só que vem várias coisas. E aí, todas as vezes que a gente se sente ruim, né, que a gente não teve um bom desempenho, esse modo de vozes, né, internalizadas aparece. E aí ele pode nos criticar, pode simplesmente nos punir, nos julgar, né, dizendo que a gente não foi boa o suficiente ou que a gente sempre tem algo a melhorar. São vozes que são tão enraizadas dentro da gente que parecem verdades absolutas. Parece que a gente realmente é aquilo tudo ali. Sabe aquela expressão de que a gente fica muito tempo na nossa cabeça? É exatamente isso que essas vozes fazem. A gente passa muito tempo aqui com a gente, com os nossos pensamentos, e a gente acaba acreditando e dando crédito a tudo que elas dizem. Só que, no fundinho, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Não é que eu não seja tão boa o suficiente assim, é que eu acho que eu não sou tão boa o suficiente. E aí, a gente acaba agindo conforme a nossa mentalidade, né? Na profecia autorrealizada. A gente vai agir de acordo com o que a gente pensa que a gente é. Essa voz dentro da nossa cabeça, ela foi aprendida. É como se, ao longo da sua vida, você tivesse aprendido uma maneira de falar com você mesma através de experiências e mensagens ditas por figuras de autoridades na sua vida, como professores, pais, amigos, crianças, né? Como pessoas que tiveram uma representatividade ali na sua vida. E você vai repetindo isso como se verdade fosse, quando na verdade é só como se você tivesse um papagaio repetindo frases constantemente na sua mente ali, né? Coisas que você acabou ouvindo, né, das pessoas falando. E aí você vai internalizando isso. E quanto mais internalizado isso fica dentro de nós, mais verdade se parece. Mais verdade absoluta se parece.
E essas vozes, elas criam um papel tão importante dentro da gente que acabam moldando a nossa autoimagem, moldando o nosso autoconhecimento. Tudo que a gente sabe sobre nós acaba vindo por causa dessas vozes. E é muito difícil a gente se desapegar delas, primeiro porque elas são críveis, né? Então, se você passou a vida inteira ouvindo o quanto que você era insuficiente, burra, o quanto que você era, né, desastrada, o quanto que você não tinha beleza, essas vozes, elas ganham uma força e uma intensidade muito grande e elas se tornam críveis, porque se uma vez essa mensagem ela se fixa no nosso cérebro e você continua a repetir ela, mesmo que você não diga, né, verbalmente, mas você permita que os pensamentos fiquem aqui, né, falando, elas vão ser uma verdade, né? Elas vão virar uma verdade. Então, é muito difícil e ainda por cima, quando vem de alguém que tinha uma representatividade muito grande na nossa vida, aí é que ela passa a ser verdade mesmo. É como se, não, a minha mãe tá falando isso, então ela tem razão. Eu realmente devo ser burra, né? Se minha mãe comentou que eu não levo jeito para tal coisa, meu pai, a professora, então isso realmente deve ser verdade. Então, por isso que essas vozes, elas são difíceis de mudar e elas ficam ali, ó, massacrando. Basta um erro e essa voz, ela aparece. E para a gente poder identificar essa voz, eu quero fazer um exercício com você. Quero que você agora ou feche os olhos, ou tente se concentrar um pouco e tente lembrar, né? Tente lembrar uma frase que você sempre se diz quando você erra ou quando você comete alguma coisa, você não foi bem naquilo ali que você tanto queria. Qual é a frase que você mais diz para você? Tenta lembrar. Agora, tente associar isso que você falou, essa frase aí que você falou, com alguém que você ama, com alguém que repetia isso para você. Você consegue identificar se essa fala é sua, ela veio com você, ou você aprendeu isso porque você ouviu alguém te dizendo isso? Vamos lá, eu vou mostrar para você como é que funciona. No meu caso, eu lembro de algumas situações, como por exemplo, eu muito criança, aí vou lavar os pratos da minha casa. Lavei os pratos, só que criança, sem muito entendimento, lava os pratos de qualquer jeito. Lavei os pratos, coloquei lá para secar, e a minha mãe vem, olha os pratos e fala: "Nossa, mas não sabe fazer nada direito, hein? Não consegue nem lavar um prato." Agora imagina você ouvindo essa frase repetidas vezes, não só quando você lava os pratos, mas quando você desempenha alguma função que por ser criança talvez você não tenha tanto desempenho ali na hora de realizar. E aí essa pessoa ela vem e ela fala isso. Imagina você na escola ali realizando uma atividade. E aí, do nada, a sua professora chega para você e fala: "Mas, nossa, você é burrinha, hein?" Ou então, "Nossa, que difícil, né? Isso aqui você realmente não consegue." São frases desse tipo que vão sendo ditas e repetidas e que acabam se tornando uma verdade absoluta na nossa vida. E é nelas que a gente acredita. A gente não acredita no nosso potencial, mesmo quando a gente faz uma coisa muito boa, porque essas vozes, elas ressoam mais alto e elas acabam fazendo com que a gente realmente desmereça aquilo que a gente fez. Porque se eu lavei o prato e ele ainda está sujo, não é de uma reclamação que eu preciso, é de um ensinamento. E aí, quando isso é tirado, a gente percebe que não tem espaço para criatividade, que não tem um espaço para errar. Ou você lava correto, ou você não faz. Nunca existe a possibilidade de você poder desempenhar a sua criatividade e de você poder se lançar nisso. E essa é uma das vozes que ainda fica na minha cabeça. Você faz tudo errado. Se eu cometo uma coisa, se eu estou gravando aqui para vocês, se eu vou escrever um roteiro, se eu vou atender um paciente e eu errei ali uma intervenção, que acontece, né? Eu pensei que seria bem executada, não foi. Automaticamente, essa voz, ela aparece e diz: "Você faz tudo errado." E muitas vezes a gente não percebe que essa voz não é nossa, porque ela é dita com a nossa própria voz, né? Mas só que quando a gente vai buscar, quando eu fiz esse exercício a primeira vez de tentar ver a frase que eu mais utilizava e ver se ela se encaixava em alguma das coisas que eu via na minha infância, ficou claro para mim o quanto que essas vozes, elas vinham, né, das pessoas. Quando eu tinha uma baixa autoestima, quando eu achava que eu era uma pessoa feia. Gente, olha para mim.
Olha, olha essa face. E eu achava que eu era feia, mas porque eu ouvi isso muito da sociedade. As vozes internalizadas, elas também podem ser vozes internalizadas da sociedade. Ah, você é mulher, então você é mais fraca. Você é mulher, então você é muito sensível. Ah, você é negra, então você não é bonita. A gente vai internalizando tudo isso e lidando com isso, né? Com todas essas frases, essas expressões, como se fossem verdades absolutas sobre nós. E não é. E às vezes, você até dentro da sua casa, na escola, fazia certo. Só que a voz internalizada que vinha era o quê? Não fez mais do que a tua obrigação. Essa voz também é uma internalização de que você não fez mais do que a sua obrigação. E aí, com isso, você não consegue celebrar as suas conquistas. Com isso, você não consegue olhar para aquilo que você fez, bater palma e dizer, porra, foda. Não, porque não fez mais do que a sua obrigação. Essa também é uma forma de voz internalizada, que nos prende para dizer que nada do que a gente fez foi suficiente, foi bom, foi importante. Ou seja, não há espaço para elogio, é só julgamento. Julgamento em cima de julgamento. E por mais que essas frases, quando são repetidas, pareçam agressivas, pra gente parece normal. Eu faço um exercício com os meus pacientes que é pedir para eles repetirem as vozes internalizadas que tá na cabeça deles. Porque quando tá aqui na nossa cabeça, é como se a gente não tivesse tanto acesso. Mas quando a gente repete, até olhando pro espelho, dá um choque, porque são frases agressivas que a gente não diria para os nossos amigos, por exemplo. Mas parece normal, porque a gente repete tanto elas, né? Que parece normal, parece ok dizer isso. Mas não é ok. A gente se degladiar. É uma voz escrota mesmo, que nos coloca para baixo. Que faz com que a gente desista dos nossos sonhos até. Essa voz faz você se tratar da forma que muitas vezes você foi tratada. Faz você olhar para você com os mesmos olhos julgadores, críticos, punitivos e exigentes com os quais você foi vista. E não é isso que a gente deveria querer pra gente. A gente não deveria dar ouvido a essa voz como a gente dá. Então, se você cresceu num ambiente onde o erro não era permitido, onde tudo aquilo que você fazia era criticado, onde não tinha espaço para criatividade, onde não tinha espaço para maleabilidade, onde tudo tinha que ser milimetricamente calculado, onde você não era tão expressivo, elogiado, muito possivelmente tem uma vozinha aí dentro de você que veio desse ambiente, que veio dessas pessoas. E que talvez elas estivessem tentando fazer o seu melhor, mas que ainda assim elas falharam. Dizendo coisas para você que faz você acreditar que você não é bom e que você não é o suficiente até hoje. E acreditar constantemente que se cobrar é necessário, que se criticar é uma forma de melhorar e que se exigir muito é o mínimo que você pode fazer para vencer na vida, não funciona. Porque você não descansa, você não consegue realmente explorar as suas potencialidades, porque você constantemente está no sistema de ameaça-defesa. Constantemente você está naquele sentimento de eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que fazer, eu não tenho nada. Nada. E mesmo quando você faz isso, você não abandona a sensação de que faltou alguma coisa. Você pode se cobrar, se criticar, se exigir, mas sempre vai ficar aquele sentimento de que faltou, que você podia ter feito mais. E aos poucos você vai acabar desenvolvendo uma sensação de falta absurda. Isso se você já não desenvolveu, se você não chegou no ponto crítico que eu cheguei. De paralisar, porque não adianta, eu vou fazer o quê? Não adianta. E essa voz, ela pode até ter sido boa, protetora lá atrás na tua infância. Mas agora ela é o que te paralisa. Eu quero muito que você entenda que essa voz ela não tá te ajudando. Essa voz ela não tá de forma alguma fazendo com que você melhore. Ela está te mantendo no mesmo lugar, na inércia, na paralisação, no sentimento de inferioridade. E uma vez que essa voz não é sua, você pode deixar ela de lado. Uma vez que você aprendeu, você pode desaprender. A sua mente ela consegue fazer esse feito. E é por isso que eu quero te trazer 4 dicas essenciais para você lidar com essa voz, certo? A primeira de tudo é identificar.
Eu aposto que você já fez esse exercício aqui comigo. Identificar de onde veio essa voz. Quem repetia essas coisas para você na sua infância? Esse é o primeiro passo. Identifique de onde essa voz veio. Porque se ela não é sua, ela veio de algum lugar. O segundo é questionar a veracidade da origem dessa voz. Isso que eu estou dizendo é meu, eu desenvolvi, aqui agora, ou eu simplesmente estou que nem um papagaio repetindo aquilo que eu ouvi a minha infância inteira. Questione. Aprenda a questionar aquilo que você aprendeu sobre você, sobre a vida. Questionar, gente, é a chave para que a gente mude, né? Uma das coisas boas do autoconhecimento é que ele nos ensina a nos questionar. A gente não aceita tudo de primeira. Um pensamento aqui. Questione esse pensamento, ele é verdade. Já falei para vocês, pensamentos não são fatos. Não são fatos. Eles precisam ser questionados. E o terceiro ponto é você agradecer e se separar. Agradecer como? Eu vou agradecer porque as pessoas falaram isso e isso de mim? Não. Você vai agradecer porque em algum momento essas vozes punitivas, elas te empurraram para que você conseguisse alguma coisa ou para que você chegasse em algum lugar. Essas vozes, na nossa infância e adolescência, elas têm uma função protetiva. Na terapia eu trabalho com isso, a gente aprofunda um pouco mais para ficar mais claro. Mas agora, na vida adulta, você tem que se separar dessas vozes, entender que elas não são verdadeiras. Você precisou naquele momento ali que era criança, mas agora elas não são verdades absolutas e você precisa aprender a se deslocar delas, certo? E a última coisa que você precisa fazer é ter autocompaixão. É substituir essa voz crítica por uma postura mais bondosa. Eu já gravei um episódio aqui sobre autocompaixão, então você pode ir lá, você pode ouvir. Tem conteúdo no meu perfil no Instagram, que é Vanessa Lacerda Psi. E eu vou colocar aqui o episódio de autocompaixão e terna e feroz, pra gente também aprender um pouco mais a se tratar melhor. E lógico que eu quero também trocar com você nos comentários. Me conta, essa voz que você tem, ela é uma voz mais crítica, julgadora, punitiva? De quem você acha que veio essa voz? Comenta aqui embaixo, vamos conversar, né? Eu tô trocando muito com as pessoas que estão aqui no podcast e eu tenho gostado bastante, assim, dos relatos. E eu tô respondendo todo mundo. E eu quero te pedir mais uma coisinha. Se você gosta do nosso podcast, por favor, segue, né? O Spotify me sinalizou que tem muita gente que ouve, mas não segue. E a gente precisa ter mais seguidores, porque assim o conteúdo chega primeiro para você. Então, por favor, segue o podcast, curte, avalia, comenta, manda para alguma pessoa, uma amiga que você tem, que também tem essa voz mais crítica e punitiva, né? E que fica ali meio que querendo, né? Fazer as coisas, mas essa voz está sempre criticando. E se compartilhar no Instagram, me marca. Eu vou repostar, a gente vai conversar pelo Instagram. Quem sabe a gente não vira amiga, né? Um beijo no seu coração. Tô muito feliz com as nossas conquistas no podcast. E qualquer coisa, tô por aqui, tá? Um beijo, senhoras. Até a semana que vem.